Queridos, vamos para a última exposição, Apocalipse, capítulos 2 e 3, as 7 igrejas e as 7 cartas que o Senhor Jesus mandou para elas. Agora nós vamos ver as cartas às igrejas que estavam sofrendo de mundanismo. Deixe-me dizer algumas coisas aqui iniciais. Quando eu falo de mundanismo, eu estou falando, a área que está sendo tocada é a área da relação da igreja com a cultura, que a gente chama de mundo. Aqui eu uso a palavra mundo, não no sentido da criação, mas o mundo como sendo o sistema de valores da humanidade caída. É nesse sentido que a palavra mundo é usada com frequência no Novo Testamento. Quando diz, por exemplo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, não está se referindo às montanhas, vales, rios e praias, às belezas naturais, não é? Deus não está dizendo para a gente não amar a sua criação, mas mundo ali é o conjunto de valores da humanidade, do mundo perdido, do mundo que virou as costas para Deus e que está imerso em trevas e na devassidão do pecado. Da mesma forma, lá em Tiago, está dito assim: quem quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Mais uma vez, a palavra mundo usada no sentido pejorativo, se referindo à cultura marcada pelo pecado. Aqui nós temos, então, a questão toda é qual deve ser a relação da igreja com o mundo, ou com a cultura humana marcada pelo pecado. Então, algumas possibilidades têm sido aventadas durante a história da igreja, e a igreja, às vezes, tem seguido um caminho ou outro. Primeiro, a ideia de que deve haver uma separação absoluta entre a igreja e a cultura. Então, os irmãos que pensam assim, ou os cristãos que pensaram assim, ou que pensam assim, eles acabam criando regras e normas para os fiéis, para impedi-los de participar de qualquer coisa que tenha a ver com a cultura. Então, houve uma época, por exemplo, que era proibido ver jogo de futebol, ir para a praia, assistir televisão, ou qualquer outra coisa. Em algumas denominações, ou algumas facções cristãs, através da história, os cristãos se isolaram e criaram comunidades para viver fora do mundo. Depois da Reforma Protestante, por exemplo, os Quakers. Na Europa, os Amish, nos Estados Unidos, um grupo chamado Amish, eles compram fazendas inteiras e vão morar nas fazendas, não usa eletricidade, não usa carro, não usa telefone, não usa internet, eles se separam, é uma versão evangélica dos mosteiros da Idade Média. Eles formam guetos e comunidades e não têm contato nenhum com o mundo, porque acham que o contato com o mundo vai acabar prejudicando a igreja e trazendo para dentro da igreja aquelas coisas que não prestam. Então, às vezes tem sido essa a postura da igreja com relação ao mundo. Em outras épocas, em outros lugares, a igreja tem optado por ir ao mundo, ou seja, se envolver com a cultura, baseado no fato de que Deus que é o Senhor de todas as coisas, e que tudo que existe foi criado por Ele, e que se eu estou seguro na minha fé, e se eu estou firme no meu entendimento, eu posso ir para determinados lugares e praticar determinadas coisas, porque elas não vão me abalar, já que eu estou seguro em Deus. Então, em lugares onde isso é pensado, os cristãos se sentem em liberdade para frequentar, por exemplo, balada, barzinho, ir para carnaval, ir para boate, ou assistir filme erótico, ou porque acha que aquilo não vai, de fato, mexer com eles, porque eles estão firmes na fé e aquilo não vai afetar realmente a sua fé. E tem outros que defendem uma interação com a cultura no sentido de redimir a cultura. E aí você encontra grupos e ministérios na igreja que tentam resgatar o pessoal drogado, ou que trabalha com prostitutas, ou que entra naquelas tribos urbanas, o pessoal que se veste ou promove eventos para alcançar determinados guetos da sociedade, sempre com um propósito redentor, de redimir a cultura e tirar dela o que é bom. A verdade é que há coisas boas na cultura,
né? Nós não podemos, eu creio que é a perspectiva bíblica, há coisas boas na cultura e que em si, elas não são ruins dependendo do jeito que for usado. Por exemplo, a música. Eu prefiro escutar uma boa música de Luiz Gonzaga, Asa Branca, do que escutar um gospel, funk, né? De péssima qualidade, com letra teológica horrorosa. Eu não escuto gospel, raro encontrar uma música gospel que seja de boa qualidade e que seja musical. Eu prefiro escutar algum cantor não evangélico, mas de altíssima qualidade e cuja letra não tem nada que seja ofensivo à fé cristã, por exemplo. Então, vai depender do uso que é feito, né, dessas determinadas coisas. Tem filmes que você pode assistir, feito por gente aí que não conhece a Deus nem nada, mas filmes de aventura, filmes de ficção, que em si diretamente, embora tenha sempre uma ideologia por detrás, mas raramente o crente percebe, mas que dá para assistir pela ação, dá para ver. Outros são uma droga, né? Outros são uma droga, são eróticos, trazem incentivo à droga e apelo à violência, e o crente realmente ele deve fugir dessas coisas, mas dizer que toda produção, todo filme é ruim, também não, né? Que seria pecaminoso também não. Então, é preciso ter essa percepção. O que nós vamos ver aqui agora são duas igrejas que são mencionadas entre as 7, que acharam que podia acabar com essa barreira. Assim, só um detalhe, né, que pensando nessa posição de peneirar o que é bom. Quando os meus filhos começaram a chegar na idade de uma certa idade em que eles podiam ver alguma coisa, né, queriam assistir na televisão alguma coisa, eu e minha esposa tivemos que tomar uma decisão difícil. A gente deixa o menino assistir televisão, né, papai, eu quero, ou então ir para o cinema, eu quero ir para o filme, ver o filme tal, né? E então nós chegamos à seguinte conclusão: você vai, mas na volta nós vamos fazer uma análise do filme. Eu quero que depois a gente analise o filme. Então, eu me lembro que a minha filha mais velha, né, ela foi para o filme, não me lembro nem que filme foi, mas quando ela voltou, eu tinha um questionário completo para conversar com ela. Tipo assim, o que é que o filme falou sobre Deus? Quais são os valores que havia nesse filme e que ajudam você a crescer? Quais são as coisas que estão no filme e que, na verdade, foram uma tentação para você? E, no final, valeu a pena assim? O que é que você aprendeu disso aí? Então, eu desde cedo procurei treinar a minha filha a ter uma mente crítica com relação à cultura, analisar a cultura, de forma que quando ela começou a assistir a saga de Star Wars, não é? Rapidinho ela percebeu por detrás a ideologia da nova era, o dualismo cósmico, a força que nada mais é do que um antigo panteísmo pagão, né? E que tem a influência das religiões orientais, que falam do bem e do mal como sendo forças iguais, porém opostas na direção, e que uma precisa da outra para poder sobreviver. Tudo isso está no zen budismo, está no neoplatonismo, está no dualismo grego, todas essas religiões pagãs antigas que estão por detrás da ideologia da força, né? Quando perguntam lá, quando o Luke Skywalker pergunta ao Obi-Wan Kenobi, né, o que é a força? Ele diz, a força está presente em todo lugar, interpenetra todas as coisas e mantém a galáxia coesa. Gente, isso é panteísmo do mais baixo nível, né, que você pode encontrar. Só que o crente não, né, ele não percebe. Muitas vezes o crente não tem muita noção. Um dia desse eu recebi um Twitter de uma mulher dizendo, meus 2 melhores pregadores que eu assisto sempre, Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Quase que eu caí do cavalo, né, quase que... Daí você percebe o nível de análise que o povo evangélico tem, né? Como eles conseguem discernir as coisas, né? Então é por aí, né? Por aí, o discernimento evangélico. Bom, então, eu penso que faz parte do trabalho das igrejas e dos anjos da igreja ensinar o crente a ser crítico da cultura, porque não existe tanto essa neutralidade. Existem ideologias por detrás. O meu filho começou a usar um aplicativo que não é muito popular no Brasil, mas é muito... Nos Estados Unidos é interessante, o pessoal quase não usa o WhatsApp nos Estados Unidos.
E aqui no Brasil é o que mais tem, não é? E nos Estados Unidos tem um aplicativo muito popular, que também aqui é pouco usado, chamado Snapchat. No Snapchat, o que você faz? Você manda foto, e na hora que ela é visualizada, alguns segundos depois ela se destrói e é deletada. Então, o engraçado desse aplicativo é exatamente isso, né? Você pode mandar... É claro que ele é usado para fins errados, né? Os namorados trocam foto de nudez, é o chamado nude, né? E aí, na hora que visualiza, apaga e a prova foi embora, né? Então, existe muito isso. O meu filho, que não faz isso, né? Pelo menos ele disse que não faz, então ele usa o Snapchat. E aí, eu uma vez abri uma conta no Snapchat e tinha esquecido. Ele disse, papai, eu estou mandando coisa para o senhor no Snapchat e e o senhor não responde? Eu disse, filho, eu vou lá e abri. Aí ele mandou uma foto lá de um gato que vestido com capacete lá, umas coisas lá. E sumiu na hora. Aí eu perguntei, filho, por que você não usa? Por que esse Snapchat é tão popular? Ele na hora respondeu, pai, porque ele é efêmero como a vida. Por isso faz sucesso. As pessoas... Né, a vida é como uma foto, ele disse assim. As pessoas acham isso. A vida é como uma foto que depois que você viu, ela apaga e nunca mais volta. Está deletada. É assim que as pessoas se sentem. Minha vida é assim. Eu sou como uma foto no Snapchat. Ele disse, daí o sucesso do programa. É muito usado pelos nerds, por essa turma mais cabeça, né, que fica pensando em tudo mais. Quer dizer, há uma ideologia até por detrás do aplicativo. A efemeridade da vida. Os caras, na hora, pegaram, vamos fazer alguma coisa que vai bater com aquilo que o pessoal sente a respeito da vida. Então, há ideologia, ideias por detrás de todas as coisas. A neutralidade, ela raramente existe, não é? Ela não é alguma coisa que a gente pode encontrar, mas tudo é motivado por aquilo que a pessoa pensa, por aquilo que ela sente e assim por diante. Daí a pergunta, até que ponto nós podemos usar o mundo ou entrar na cultura, nos aproveitar da cultura e fazê-la com gratidão. Essa questão foi primeiro levantada na Igreja Apostólica por conta de uma prática cultural que era espalhada pelo Império Romano. No Império Romano haviam muitas religiões que eram relacionadas com a prostituição cultural. Nessas religiões, as sacerdotisas eram, via de regra, também prostitutas. E por que uma religião teria prostitutas como sacerdotisas? É que essas religiões, elas eram muito voltadas para a agricultura e para os ciclos das estações do ano. Elas celebravam a fecundação da terra, a colheita, o plantio. E o que acontecia é que os adoradores desses deuses que eram relacionados com as estações do ano, fecundidade e prosperidade, eles encenavam a fecundação da terra, tendo relações com as sacerdotisas nos templos pagãos. Então, quando tinha aqueles grandes festivais, da mesma forma que tinha as grandes festas religiosas em Israel, Páscoa, Ano Novo, Pentecoste, colheitas, Festa das Cabanas, que os israelitas iam para Jerusalém, e a cidade toda se enchia de judeus, eles faziam festa durante 7 dias, os pagãos também tinham seus festivais relacionados com seus deuses. A festa do deus Baco, por exemplo, era uma festa regada a vinho e sexo, é de onde vem a palavra bacanal. Baco era o deus do vinho, não é? Então, os pagãos tinham todas essas festas onde se misturava sexo, bebida, e como é que funcionava? O adorador ia no templo pagão, né, ia no templo do seu deus, levava um animal, geralmente um animal de boa qualidade, parecido com o que se fazia em Israel, e aquele animal era sacrificado no altar daquele deus. E aí uma parte ia para o sacerdote pagão e uma parte ficava com o adorador. E ele então ia para as dependências do templo, fazia um grande churrasco, uma festa, e lá se misturava, né? Eles comiam aquela carne que tinha sido oferecida àquele ídolo, e lá também havia toda aquela imoralidade que era praticada nos templos pagãos. Isso era disseminado por todo o Império Romano. Isso havia em todo lugar. A primeira vez que nós encontramos esse assunto é na carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulos 8, 9 e 10.
Os coríntios, quando se converteram e descobriram Jesus, eles ficaram preocupados. Eles mandaram uma carta para o apóstolo Paulo com muitas perguntas, e entre elas estava essa: podemos comer carne sacrificada a ídolo? Carne que foi oferecida àquele ídolo? A resposta de Paulo, e eles, em 3 situações: eu posso ir no templo pagão, como eu costumava ir antes de ser crente, ir lá com os meus amigos, comer aquela carne, participar daquela churrascada com aquela carne que foi oferecida. Eu não vou adorar, eu não vou lá adorar, mas meu amigo está me chamando para ir lá no templo e participar daquela carne que foi oferecida, que ele ofereceu ao seu Deus. Eu posso ir? Resposta de Paulo: não. Aí, segunda pergunta: Paulo, se eu posso comprar carne no mercado? Porque quase que com certeza a carne que está no mercado, ela veio do templo, que era grande fornecedor, era o grande açougue, os animais eram mortos no templo. E aí descia nos templos pagãos, e descia para o açougue, carne de qualidade. E lá o povo comprava. Então, se você fosse num açougue, lá na cidade de Corinto, e pedisse uma picanha, com certeza era de uma vaca que tinha sido oferecida ao deus Apolo. Então, a pergunta é: eu posso comprar carne no mercado? Porque eu corro o risco de estar comendo uma carne que foi sacrificada no templo de pagão. Resposta de Paulo: pode comer, não tem problema nenhum. Terceira pergunta: Paulo, e se um amigo meu me convidar para a casa dele, e eu sei que esse meu amigo é pagão, e eu sei que a carne que ele vai me oferecer, ele trouxe lá do templo, posso comer? Resposta de Paulo: sim e não. Se ninguém disser nada sobre a origem da carne, coma. Mas se alguém disser: essa carne foi sacrificada no templo, para de comer. Por quê? Porque você agradeceu a Deus por aquela carne, mas aquela comida de carne, ela vai ser agora vituperada por conta da consciência daquela pessoa. E Paulo está pressupondo que você, na hora que foi, levou um irmão que se escandaliza. E o irmão que se escandaliza é que levantou. Então, regra geral: quando você for comer churrasco na casa de um pagão, não leva um irmãozinho de consciência fraca. Não leva, porque ele vai se escandalizar. E se ele se escandalizar, você vai ter que parar por causa da consciência dele, não a sua. Então, é a primeira vez que você encontra na Bíblia, no Novo Testamento, essa questão da cultura. Posso comer? E a resposta de Paulo é: depende da situação. Se for lá no templo pagão, não, porque configura adoração. Você está lá num festival pagão comendo carne sacrificada a ídolo, aquilo se configura num ato religioso. Então, você não pode. No mercado, se você for agir assim, isso aqui veio de um idólatra, você não vai comprar mais nada no mercado. Então, não pergunta de onde veio, compra a carne no mercado, leva para casa, faz aquela picanha, convida o pastor para comer, beleza, vai ser santificado e abençoado. Glória, né, pastor? Glória. E no caso da casa do irmão, por causa da consciência do irmão fraco, você se abstém, porque o reino de Deus não é feito de carne e nem bebida, mas devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, essa é a resposta de Paulo em 1 Coríntios. E é claro, tem muitas aplicações modernas, tipo: eu posso comer balinha de Cosme e Damião? Posso participar de uma festa de São João? Pastor, a escola do meu filho está promovendo Halloween. Posso deixar meu filho participar? Entende? O problema continua. Em todas as épocas vai ter sempre questões assim, em cima do muro, em cima, que a gente não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. O que Paulo fez com relação à carne foi deixar, com exceção de comer no templo, ele deixou a questão à consciência dos irmãos. Então, se você acha que você não deve comer carne em Juiz de Fora, porque com certeza os donos do açougue sacrificaram aquela carne à Aparecida ou à Virgem não sei das quantas, ao Deus dele, então é um problema seu, se torne vegano e não coma carne. É um problema seu. Não condene os que comem. Não condene os que comem. Mas é uma questão individual. Você acha que não deve comer, e aí a gente vai falar a questão do sangue, a questão do porco, Então, que eu acho que vai ficar na questão individual, da liberdade individual. Se a sua consciência lhe proíbe de comer sangue, não coma, mas também não condene aqueles que comem, porque Jesus disse que todos os alimentos são puros. Que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai.
Mas se você acha que não deve comer sangue, não coma. Só não condene quem come. Se você não gosta de uma costelinha de... Mas aqui em Minas eu estou dizendo bobagem. Quem aqui em Minas não gosta de uma costelinha de porco, né? Bem assada e tudo mais. Se você não gosta de porco, não come porco, por razões religiosas, é opção sua, não condene quem come. Tá bom? Então é assim. Aí, mais adiante você vai encontrar essa mesma questão na carta aos Romanos. Romanos capítulo 12, 13 e 14, Paulo lida com essa questão também da comida e da bebida. Tinha irmãos que achavam que não dava para participar, de comer determinadas comidas. Paulo tem que resolver esse assunto. E agora o assunto volta em duas igrejas. Só que essas igrejas, elas avançaram o sinal. Elas foram tolerantes com a ideia de que o cristão podia ir para o templo pagão, comer a carne e ainda se misturar com a prostituição. Duas dessas igrejas eram tolerantes demais, eram politicamente corretas, não é? Vamos ver, são as igrejas de Pérgamo e Tiatira. Vamos ler primeiro a carta que Jesus escreveu a Pérgamo. Capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Assim também tu tens os que de outra forma, da mesma forma, aliás, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Queridos, aqui está uma igreja que havia sucumbido à tentação de se misturar com a cultura. Ela estava sendo tolerante com pessoas dentro da igreja que ensinavam que o cristão podia experimentar das coisas pecaminosas, sem nenhum risco para a sua vida espiritual. Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo, no verso 12, como sendo aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No início do livro de Apocalipse, no capítulo 1, na visão que João tem do Cristo glorificado, ele aparece em glória, e da sua boca sai uma espada afiada que corta dos 2 lados. Aquela espada é a palavra de Deus, chamada de espada porque ela penetra nos corações e porque ela executa juízo. A espada era um instrumento de morte, as pessoas morriam decapitadas naquela época. A palavra de Deus, ela penetra nos corações, ela sonda e faz separação no íntimo do nosso coração, ela nos julga e nos condena e nos executa, se nós não estamos de acordo com a palavra ou de acordo com a vontade de Deus. Então Jesus é aquele a quem foi dado o juízo. Ele veio primeiro para salvar, mas quando ele vier uma segunda vez, ele vem com a espada afiada que sai da sua boca. É claro que isso é uma metáfora, não é? Jesus não virá com a espada, né? É assim, saindo da boca para todo lado. É uma maneira, ele é aquele que tem a palavra de Deus que julga, que condena, que discerne, que corta e que executa o juízo de Deus. Então, para essa igreja onde havia pessoas que se desviaram do caminho da verdade, Cristo se apresenta como o juiz reto e verdadeiro, que haverá de julgar e fazer aquele juízo que a igreja devia ter feito, a disciplina que a igreja devia ter feito e a igreja não fez. Então, Cristo fará e fará de maneira eficaz. Ele se apresenta dessa forma. Ele tem um elogio para a igreja, todavia, como nós dissemos ontem, nem toda igreja tinha tudo ruim e nem toda igreja tinha tudo bom. Algumas igrejas, como essa daqui, ela tinha
apesar de ser uma igreja que se mundanizou, mas ela tinha um mérito de que alguns dos seus membros eram pessoas que não tinham ido com o mundo e que tinham ficado fiéis, elas não tinham seguido o restante do exemplo da igreja. E como resultado, elas pagaram com a vida. O caso aqui é Antipas, no verso 13. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Aqui a provável referência é ao fato de que nessa cidade, que é a cidade de Pérgamo, havia um templo gigantesco dedicado ao imperador, e onde havia o culto ao imperador, que era obrigatório a todos os gregos, por mando do César. Então, e como a gente sabe que por trás da idolatria e da falsa religião está Satanás, Jesus aqui se refere àquele templo de César como sendo o trono de Satanás. Era de lá que Satanás promovia perseguição contra os cristãos e a disseminação das falsas doutrinas. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Era um local difícil, era um local de intensa perseguição espiritual, a ponto de dizer que o trono de Satanás era lá, que é figurado. Satanás não tem um trono em lugar nenhum, não tem nenhum local geográfico na terra que é o centro, é o trono de Satanás, como você já deve ter ouvido nas teorias do movimento de batalha espiritual. Na verdade, quando Deus perguntou ao diabo, de onde é que você vem? O diabo disse, eu venho de rodear a terra e de passear por ela, né? E diz também que quando os espíritos saem do homem, eles andam por lugares ermos procurando repouso e não encontram. Porque não tem trono de Satanás, não tem caverna de Satanás, não tem casa de Satanás, é tudo metáfora, é tudo figura. O diabo está em todo lugar, passeando pela terra juntamente com seus espíritos, atuando na humanidade, que é onde eles querem habitar. Eles querem entrar no coração humano e não num trono literal em tal lugar, não é? São ideias da batalha espiritual que o pessoal passa e que não tem o menor fundamento. A interpretação equivocada aqui dessa passagem. É uma referência ao templo do imperador, onde havia essa adoração, sacrifício de animais, oferendas, queima de incenso, e de onde saía as ordens também para a perseguição dos cristãos. E Antipas foi morto exatamente porque ele se recusava a indulgir, a participar nesse tipo de culto que era obrigatório para aquelas pessoas. Então a igreja é elogiada porque entre eles havia gente fiel como Antipas, que morreu, foi um mártir da fidelidade à palavra de Deus. Todavia, agora Jesus começa a censurar a igreja. Eu tenho contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E no verso 15, eu também tenho contra ti, que tu sustentas, que você tem aí na igreja, os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então vamos entender primeiro o que estava acontecendo aqui. Vamos começar com os nicolaítas. Os nicolaítas eram uma seita que aparece no relato dos pais da igreja e que dizem que teve origem com Nicolau, não com Nicodemos, por favor, mas teve origem com Nicolau, que é um dos 7 diáconos mencionados lá em Atos capítulo 6, verso 5. Dizem que esse Nicolau se desviou da fé e que ele criou essa seita dos nicolaítas. A gente não sabe. Isso é uma suposição, aparece lá na patrística, nem sempre os pais da igreja eles eram sérios e confiáveis em alguns relatos que eles fizeram. Mas tem essa tradição de que os nicolaítas têm origem lá naquele diácono, não é? Nicolau. Então, bom, mas os nicolaítas eram uma seita que aparece no primeiro século e que ensinava que era lícito ao cristão participar da cultura, é lícito ao cristão participar dos prazeres do mundo, porque a salvação é pela fé e não é pelas obras. Se não é pelas obras, nada que eu faça vai afetar a minha salvação, desde que minha fé permaneça sadia. Então, se eu tenho fé, eu posso participar de todas as coisas do mundo, posso me envolver com tudo, inclusive comer carne sacrificada a ídolo lá no templo e participar da prostituição. Era esse o ensino dos nicolaítas, ou seja, o crente pode tudo, porque ele é salvo pela graça, Deus é amor. Tudo é santificado, tudo pode. Vamos fazer o carnaval evangélico, que vai ser feito em Palmas, né? Vai ter o carnaval evangélico lá,
recentemente causou escândalo aí, o pastor liberou uma moça para dançar nua no carnaval, não sei das quantas. O pessoal sai inventando, né, meios e meios, né, em nome da graça de Deus, para poder se engajar no mundo e participar de todas as coisas. Judas, lá na sua carta, Judas não, Iscariotes, né, que escreveu o livro de Judas, ele diz na sua carta de que essas pessoas transformam a graça de Deus em libertinagem. Libertinagem. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Eles diziam que o crente pode tudo, porque ele é salvo pela graça. Pode transar com a namorada, ter sexo antes do casamento, pode frequentar motel, ir para a balada, encher a cara, entornar, fazer o que quiser, porque é pela graça. Deus é bom, Deus é misericordioso, então não há pecado do lado de baixo do Equador, né? Desde que a gente esteja debaixo da graça de Deus e da misericórdia. Pronto. Então vocês veem que isso é antigo. E agora, a doutrina de Balaão. Vocês que se lembram do registro do Antigo Testamento, com certeza conhecem a história de Balaão. O que aconteceu? O povo de Israel tinha saído do Egito. Aquela grande multidão, aquela massa de gente, se aproximando de Canaã. E tinha um rei chamado Balaque, que estava bem no caminho do povo, né? E ele estava preocupado porque a nação de Israel ia passar pelo seu território e iria provavelmente ter guerra ou ter alguma coisa. Então Balaque deu uma olhada e viu que era muita gente para ele entrar numa briga. E ele então disse: eu já sei. Chamou um profeta chamado Balaão, que era um profeta de aluguel, e disse: Balaão, eu vou te pagar aqui para você amaldiçoar esse povo, para acontecer alguma desgraça, para que esse povo morra e não entre na minha terra. Balaão, deixa comigo. Balaão subiu lá num lugar, viu a nação de Israel, e na hora de amaldiçoar, ó Deus, abençoa Israel, abençoa esse povo, né? Deus não deixou ele amaldiçoar, virou a bênção, a maldição em bênção. Aí ele voltou e Balaque disse: amaldiçoou. Ele disse: rapaz, eu não consegui não deu jeito não, mas vamos tentar de novo, né? Vai, tenta outra vez. 3 vezes, né? Na segunda vez, né, Deus virou a maldição em bênção. Quando o profeta ia pela 3ª vez, até a burra disse para ele, né? A burra não quis ir de jeito nenhum, porque viu o anjo do Senhor com a espada, mostrando que às vezes a burra é mais inteligente do que os crentes, né? Porque viu o anjo lá com a espada e dizendo que não era para ir, e espremeu o pé de Balaão. Balaão disse: por que você está fazendo isso comigo, né? Aí eu sempre lhe tratei bem, e a burra disse, aliás, a burra disse para Balaão, né? Por que você está batendo em mim, que eu sempre te tratei bem e tal, te obedeci, né? Deus fez a burra falar. Então, essa é a minha esperança, né? Se Deus usou uma burra, quanto mais o burro, eu sempre fico muito, é uma esperança no ministério, né? O fato é que Balaão não conseguiu. Aí Balaque disse: agora não tem jeito, né? Contra Jacó não vale encantamento. Eu não consigo amaldiçoar o povo de Deus, disse o feiticeiro. E aí Balaque disse: mas não tem outro jeito? Aí Balaão disse: olha, tem um jeito. Você tem uma menina bonita aí no seu povo? Aí Balaque disse: tem muita mulher bonita aqui. Então faz o seguinte: manda essas mulheres ao encontro do povo. E quando essas mulheres chegarem lá, o que é que vai acontecer? Os israelitas vão ver essas mulheres, vão se encantar com elas, vão casar com elas, e elas vão corromper o coração deles, e vão levá-las a adorar deuses estranhos. Se isso acontecer, você não precisa fazer mais nada, porque esse povo é o seguinte: o Deus desse povo é muito zeloso, ele não divide o seu reino com ninguém. Os deuses pagãos não. Você podia adorar Balaão, Astarote, Renfã. Nenhum daqueles deuses eram ciumentos. Você podia adorar 10 deuses ao mesmo tempo, eles não tinham ciúme um de outro. Mas o Deus de Israel, ele não aceita concorrência. Então, se o povo de Israel começar a adorar outros deuses, Balaque, você não precisa fazer nada. Deus mesmo vai destruir o povo. Então, manda as meninas, manda as meninas. E o que é que aconteceu? Balaque fez exatamente isso. As mulheres foram ao acampamento de Israel, os homens se deitaram com aquelas mulheres, daqui a pouco aquelas mulheres convenceram a nação de Israel a participar dos sacrifícios aos seus deuses, se deitaram com eles, e o resultado é que Deus
veio com ira e mandou uma praga que matou 10.000 israelitas. E só acabou quando Eliezer pegou uma lança e saiu matando todo israelita que estava fazendo isso. E a ira de Deus se aplacou. Então, essa era a doutrina de Balaque. Se você não pode destruí-los pela perseguição, destrua pela corrupção interna. Quebre os fundamentos da santidade. Misture esse povo, faz com que esse povo se apegue às coisas do mundo. E aí o próprio Deus vai ser contra ele. É a tática do diabo. Essa é a doutrina de Balaão. Vamos ler o texto agora e você vai ver. E eu vou fazer duas referências aqui ao Antigo Testamento. Aqui o verso 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão era essa, de ganhar pela infiltração e para levar o povo a se corromper com o mundo. O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Deixa marcadinho aí e vai para Números. Fica lá no Antigo Testamento, tá? Você vai para Números, capítulo 31, no verso 16. Não, vamos começar com Números 25, de 1 a 2. Aqui, ó, já por conselho, você vê que no capítulo 24 de Números, é a última profecia de Balaão. Habitando Israel em Sitim, estou em 25:1, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Quem é que tinha mandado as filhas dos moabitas para lá? Balaque, pelo conselho de Balaão. Estas convidaram o povo aos sacrifícios, aos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. E juntando-se Israel a Baal-Peor, que era o Deus dos moabitas, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E aí a praga estourou até que Finéias, verso 7, levantou-se, pegou uma lança, verso 8, atravessou um israelita e a mulher no meio da tenda. Agora vamos para Números, capítulo, deixa eu voltar aqui, 31. Quando o povo de Deus tomou os moabitas, tomou o povo dos moabitas em troco, né? Invadiu a região dos moabitas, conquistou, mas pouparam as mulheres, que a ordem era para matar todos, mas eles pouparam as mulheres. Aí, verso 15, disse Moisés, deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Baal-Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, às vezes as pessoas perguntam, por que Deus mandou matar todos aqueles povos? Está aqui. Está aqui a razão, que não escapava ninguém. Então, voltando lá para Apocalipse, agora você encontra que Balaão não morreu, né? Balaão não morreu. Ele morreu, mas a doutrina dele continua. A doutrina dele era de que o povo de Deus podia participar da adoração de deuses estranhos, comer dos sacrifícios, entrar nos templos, se deitar com as mulheres, e que aquilo era natural, mas não é. E Deus tem contra a igreja de Pérgamo, que ela tolerava não somente os discípulos de Balaão, mas ela tolerava os nicolaítas que ensinavam a mesma coisa. Aí, verso 16, portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Aqui está a orientação de Deus, mediante seu Filho Jesus Cristo, pelo apóstolo João, aquela igreja tolerante, aquela igreja que aceitava que os seus membros fizessem isso. Você percebe que aqui há uma negligência completa da liderança da igreja. A igreja tolerava que lá no meio tivesse gente vivendo uma vida mundana desse tipo, não é?
na imoralidade, participando da cultura mais do que deveria. Aí a orientação para o anjo da igreja é: arrepende-te da falta de cuidado, da falta de zelo, da falta de exercício da disciplina, de advertir o povo, porque se não, eu venho sem demora contra ti e contra eles, e vou pelejar com a espada da minha boca. Aqui o Senhor Jesus ameaça com o juízo reto da palavra de Deus, que acontecerá, pode acontecer durante esse período aqui, em que Cristo julga pastores e igrejas tolerantes, e o juízo dele no dia final. Eu olho para a história da igreja e vejo a decadência de muitas igrejas que um dia já foram grandes e poderosas, e que a decadência foi exatamente por conta da secularização e do mundanismo, a ponto de não ver mais homossexualismo como pecado. A nossa igreja, ela foi fundada por Simonton, que foi enviado pela Igreja Americana dos Estados Unidos, uma grande e poderosa igreja, que na década de 50 começou na década de 20, ela começou a namorar o liberalismo teológico, ideias que eram contrárias à palavra de Deus e que achavam que a Bíblia não é a palavra de Deus infalível e inerrante. E foi se abrindo para determinadas ideias. Há motivações políticas, aí outras coisas, mas na década de 50 se abriu para a ordenação de mulheres ao ministério. E em seguida, o argumento foi que a Bíblia, no que fala contra a mulher exercer o ministério, aquilo era cultural, não tem nada a ver para nós hoje. E logo em seguida foi a vez dos homossexuais, que usaram o mesmo argumento. Também, da mesma forma, aquilo que a Bíblia fala sobre o homossexualismo é para aquela época, não é para nós aqui. E abriram a igreja para a entrada, para o casamento gay, para pastores gay e tudo mais. E foi quando a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, se separou dessa igreja. Desde a década de 50, a IPB não tem nenhuma relação com essa igreja que está lá nos Estados Unidos. E essa igreja que já teve 5, 6 milhões de membros na década de 50, ela vem minguando a cada ano, desaparecendo, sumindo. Hoje ela tem 1,5 milhão de membros, é um pouco menor do que a nossa igreja. Já foi quase 10 vezes maior, mas a todo ano sangrando e saindo gente revoltada com esse tipo de coisa, com esse tipo de abertura. Então, às vezes o juízo de Deus acontece. As igrejas que foram alcançadas pelo liberalismo teológico, que acaba dando a libertinagem, elas vêm minguando na Europa e nos Estados Unidos também. O juízo de Cristo, que vai se concretizar quando ele vier na sua glória. Então, está aqui: venho contra eles e vou lutar com a espada da minha boca. Ao vencedor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É aquela advertência de sempre. E o que é que o Espírito está dizendo às igrejas? Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, o verdadeiro alimento que é o pão do céu. O maná é o Senhor Jesus, escondido porque agora no mundo só é perceptível pelos olhos da fé. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Uma identidade, a ideia de uma pedra com seu nome, a ideia de que você vai ter uma identidade firme, segura, em vez de ficar com um pé no mundo e um pé na igreja, ou num ambiente que é completamente instável, em que as pessoas cocheiam entre dois pensamentos, a sua identidade será estabelecida como servo de Deus, e você tem inclusive uma pedrinha gravada com o seu nome. É claro que isso é um símbolo de alguma coisa que a gente não tem muita certeza do que é que vai acontecer. Eu não sei se lá no dia do juízo, na glória, o Senhor Jesus vai chegar com a pedrinha mesmo branca, e entregar para aqueles que forem fiéis. No mínimo, isso simboliza a ideia de pertencimento, de identidade definida, ao contrário daquela igreja que não sabia se era peixe ou se era frango, né? ou carne, estava lá no meio, indecisa. Tinha membros firmes como o Antipas, mas tinha gente que estava praticando a prostituição, como os seguidores de Balaão e dos Nicolaítas. Isso tem acontecido ao longo da história da igreja, e a advertência mesmo. A segunda igreja que é advertida por conta da mesma coisa é a igreja de Tiatira, que está na sequência. Vamos ler, do verso 18 a 29.
Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Aqui ele se apresenta como sendo santo. Os olhos de fogo significa que ele conhece todas as coisas, a sua visão penetra todas as coisas e sonda todas as coisas, como fogo prova os materiais. E os pés semelhante ao bronze polido, está se referindo àquela partes daquela visão que João teve no capítulo 1, como Jesus se apresentou. Significa a sua santidade. O bronze polido brilha, é um metal que fica bonito, né, quando ele é polido, e fala da beleza da santidade que reveste o Senhor Jesus. Ele se apresenta dessa forma a uma igreja impura, uma igreja que tinha se mundanizado. Ele adverte, aqui não tem aviso nenhum, não tem, aliás, elogio nenhum. Aqui ele já entra fazendo a censura, que vai do verso 19 até o verso 23. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Perdão, eu tinha esquecido, em Tiatira ele tem de fato um elogio para aquela igreja, é para a igreja de Sardes e de Filadélfia e de Laodiceia, que ele não tem juízo nenhum. Eu misturei aqui. No caso, ele tem ainda alguns elogios para aquela igreja. O que é que ele elogia na igreja? As obras, o amor da igreja, a fé, o serviço e a perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Aquela era uma igreja que merecia alguns elogios nessa área. Como nós já mostramos para os irmãos, em algumas dessas cartas, Jesus reconhece as coisas positivas, mas ele faz uma censura àquilo que estava errado. Ensinando para nós que nenhuma igreja é tão ruim, estou falando de igreja cristã mesmo, nenhuma delas chega a um ponto tão ruim que não se possa dizer alguma coisa boa dela. E também nenhuma igreja chega a um ponto tão bom que você não possa dizer alguma coisa que ela está errada. E nós temos de nos acostumar a viver com a igreja aqui no mundo, nesse estado de militância em que ela se encontra, em que ela é imperfeita, marcada, perseguida, infiltrada por falsos membros e frequentemente enganada por falsos profetas. Era o caso dessa igreja aqui. Ela tinha coisas boas que o Senhor Jesus recomenda. Porém, agora vem a censura, no verso 20. Eu tenho contra ti tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jesus se refere a uma profetisa que havia na igreja de Tiatira e a chama de Jezabel. Nós não sabemos se esse era o nome verdadeiro dela. Dificilmente, porque Jezabel era uma figura do Antigo Testamento, era uma mulher ímpia. Ela foi casada com o rei de Israel, corrompeu o coração daquele rei e fez com que a nação de Israel adorasse Baal, sacrificava aos ídolos, tirou o serviço de Deus do templo, queria inundar o templo de Deus com imagens de Baal, praticava feitiçaria, era o símbolo da vaidade, da corrupção e da prostituição. Quando Deus mandou Jeú matá-la, e Jeú entrou em Jerusalém, diz que Jezabel se pintou, não é? Ela pintou os olhos e apareceu na sacada, lá do palácio, olhando para Jeú, como querendo seduzir Jeú, para que Jeú não a matasse. Mas Jeú olhou para os eunucos que estavam ao lado dela e disse: quem está comigo? Aí alguns eunucos olharam para ele. Aí ele disse: joga para baixo. E jogaram a Jezabel lá do último andar do prédio, né? Ela se espatifou no chão e os cachorros comeram e deixaram só a caveira. Deixaram só a caveira. Esse foi o destino de Jezabel. Então é muita maldade botar o nome de uma filha de Jezabel, né? Eu espero que não tenha nenhuma aqui. Se tem, me perdoe desde já. Tá certo? Mas já tinha Jesus diz que lá na igreja de Tiatira tinha uma profetisa chamada Jezabel. Talvez Jesus esteja não usando o nome dela, verdadeiro, mas dizendo que aquela mulher, com aquela doutrina que ela estava ensinando na igreja, ela era igual a Jezabel do Antigo Testamento. E qual era a doutrina que Jezabel ensinava, lá na igreja de Tiatira?
era exatamente a mesma coisa que a Jezabel do Antigo Testamento tinha feito. Introduziu na casa de Deus, na igreja de Deus, a adoração a outros deuses, comer comida sacrificada e se envolver naquelas prostituições que haviam no templo. Ou seja, uma mistura, um sincretismo da igreja com o mundo. É isso que Jezabel estava patrocinando, seduzindo, diz aí Jesus, no verso 20, os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Note que aqui há uma ironia, não é? Quando Jesus diz que ela a si mesmo se declara profetisa. Não quer dizer que ela era, mas ela se apresentava como sendo a profetisa que trazia uma palavra de Deus. Gente, isso continua na igreja até o dia de hoje. Gente se apresentando como se fosse profeta, como se estivesse falando da parte de Deus, e você vai ouvir a pessoa, e a pessoa, sob pretensão de receber revelação de Deus, introduz ideias erradas na igreja, práticas erradas, regras e normas que escravizam o povo de Deus. Por isso que a gente tem dito na igreja reformada que a única voz que a gente tem que obedecer é a voz do Espírito Santo falando na Escritura. Porque senão você se abre para esse tipo de gente, que se apresenta como profeta, profetiza, apóstolo, oráculo de Deus, dizendo que tem revelação do céu, e tome doutrina humana, tome trízimo, tome não sei o que das contas mais lá que aparece. Eu falei trízimo, não falei dízimo, tá? Falei trízimo, né? que durante um tempo correu por aí. Então, já começa errado, né? A igreja se desvia do padrão de Deus, que é a Escritura, e aí começa a dar ouvidos aí a falsos profetas, que Jesus disse que eles se levantariam entre nós. Foi o próprio Jesus que falou que viriam falsos profetas no nome dele, querendo enganar os discípulos. Aqui está um exemplo, essa mulher que se declarava profetisa, e que sob a capa de receber revelação de Deus, ela mais ou menos disse, deve ter dito assim: meus irmãos, Deus me deu uma revelação. Qual é a revelação, mulher? A revelação é a seguinte: ele me revelou que nós temos que ir ao mundo e que nós temos que ajudar as pessoas que estão no mundo. Mas para isso a gente precisa conhecer o mundo. Como é que eu vou salvar uma pessoa que está na idolatria e na imoralidade se eu não conheço a situação daquela pessoa? Nós temos que conhecer as coisas profundas de Satanás para poder alcançar aquelas pessoas. Aqui, ó, as coisas profundas de Satanás vai aparecer aqui no verso 24, eu vou chegar lá, mas fazia parte da doutrina de Jezabel. A gente então tem que experimentar o pecado, tem que experimentar a idolatria, a prostituição, para que a gente possa chegar nessas pessoas e ajudar essas pessoas. Então, Deus me deu essa revelação que a gente tem que fazer isso. Pode ter sido alguma coisa assim. E de repente, foi Deus que falou, foi. Ele me deu uma revelação, ele me apareceu de noite, ouvi uma voz, um sonho, em que o Senhor se colocou diante de mim: ó, minha serva, eis que te dou uma revelação, que passarás à igreja e assim por diante. Pode ter sido isso. E a igreja foi na onda, né? Porque esses falsos profetas geralmente dizem coisas que as pessoas querem ouvir. E a igreja começou a obedecer. Jesus diz no verso 21 em diante, do verso 21 a 23, a ameaça que Jesus faz a Jezabel e à igreja: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Na sua misericórdia, Cristo deu tempo para que essa profetisa se arrependesse do ensino falso, arrependesse de ter enganado o povo de Deus. E o tempo que foi dado pelo Senhor Jesus mostra que ele é paciente, misericordioso e compassivo. E que, embora essas igrejas tenham estado no estado de declínio, Cristo é aquele que está no meio da igreja e pacientemente quer corrigi-la. Numa carta anterior, nós já vimos quando ele disse: eu amo, eu repreendo e corrijo a todos quanto eu amo. Então, aqui no caso, como parte desse amor, ele estava dando tempo, deu uma oportunidade para que aquela mulher se arrependesse. Talvez ela tenha sido confrontada pelo anjo da igreja, o que é difícil porque está dizendo aqui que ela era tolerada. Talvez algum servo de Deus, havia homens fiéis aqui nessa igreja, haviam confrontado aquela mulher e ela ainda se recusava, ela e os seguidores dela.
ela não queria se arrepender da sua prostituição. Ela não queria se arrepender. Tem gente que não quer se arrepender mesmo. Está dentro da igreja, está fazendo o que é errado, há tempo, recebe um tempo para arrependimento, para reflexão, é avisada, mas a pessoa simplesmente não quer se arrepender. Então, nesse caso, Jesus diz, no verso 22, eis que a prostituta cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Jesus ameaça aqui com castigos temporais, se não houvesse arrependimento. São castigos que são recebidos agora, durante essa vida, e podem incluir talvez doença, como é o caso aqui, vou prostrá-la de cama. Jesus está ameaçando com isso. Eu sei que as pessoas costumam atribuir a doença ao diabo, mas às vezes é Deus mesmo. Como é o caso aqui de Jezabel. Quem ia colocar Deus na cama não era o diabo, mas era... Quem ia colocar Jezabel na cama não era o diabo, mas era o próprio Deus, né? Ameaçando. Vou colocá-la de cama mesmo, né? Talvez uma doença severa que talvez levasse aquela mulher a se arrepender. E não só ela, mas também os seguidores dela. Juízos de Deus aqui nesse mundo, contra aqueles que querem enganar a sua igreja, caso não se arrependam. Verso 23, matarei os seus filhos. Os filhos aqui são provavelmente os discípulos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e que darei a cada um segundo as suas obras. Aqui talvez é a igreja onde Jesus falou com maior dureza. Ele se apresenta como sendo aquele que tem os olhos de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, que fala da sua santidade, da sua glória e do seu poder. E ele ameaça a igreja dizendo que se vocês continuarem a tolerarem essa mulher, se essa mulher não se arrepender, se os seus discípulos continuarem a praticar isso aqui, eu virei contra vocês e eu exercerei justiça e juízo que a igreja não quis fazer. Do verso 24 até o final, ele dá um consolo para a parte fiel da igreja, porque tinha um pessoal que não estava seguindo Jezabel. Isso tem acontecido muito na história da igreja e nos dias presentes. Igrejas onde de repente há um foco, um movimento como esse de Jezabel, mas nem todo mundo na igreja concorda. E o pessoal fica, né? Mas como é que a igreja permite, como é que a liderança permite essa mulher ensinar essas coisas, essa doutrina que está entrando na igreja, e a parte fiel fica sem saber direito o que fazer. Eu tenho encontrado muita gente nessa situação que às vezes vem pedindo ajuda. Pastor, minha igreja estava indo muito bem, de repente eles trouxeram para lá um preletor, um profeta, e o cara começou a ensinar lá umas coisas estranhas, e aí o pessoal começou a seguir, eu estou meio que deslocado, pastor, não sei como é que faço, fico na igreja, saio da igreja, eu recebo consulta direto sobre isso, o pessoal perguntando o que é que faz quando a sua igreja se corrompeu. O que é que eu faço quando a minha igreja começou a se corromper? Que o ensino agora é um ensino diferente, é um ensino falso, ou então tem núcleos e focos lá e a liderança simplesmente ignora e deixa a coisa fazer. O Senhor Jesus diz aqui, ele consola esse pessoal, dizendo no verso 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina de Jezabel, porque Jezabel não conseguiu convencer todo mundo, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Lembra que eu falei que o ensino era esse? A gente, para combater Satanás, tem que conhecer Satanás. Para você combater prostituição, idolatria, você tem que conhecer essas coisas profundas. Que engano, né? É terrível esse tipo de coisa. E aqui eu quero parar para dizer uma coisa. Às vezes na nossa igreja a gente valoriza mais aquelas pessoas que viveram no pecado, depois se converteram e se tornaram crentes. A gente dá um grande valor, dizendo, nossa, esse pessoal sabe, é crente, né? Mas assim, ele sabe do que está falando, porque ele foi para o mundo, experimentou sexo livre, bebeu, fumou, fez tudo que não presta, foi ladrão, traficante de drogas, e depois se converteu, né? Então, puxa, aí eles respeitam. E aí aquele que cresceu na igreja, nunca se desviou, foi fiel a vida toda, o pessoal assim, não dá valor, né? Não dá valor. Gente, é exatamente o contrário. Eu fui um desses que fui para o mundo,
e pratiquei coisas das quais eu tenho vergonha hoje. Até hoje, sou convertido há 37 anos, até hoje eu ainda guardo cicatrizes daquele período em que eu vivi no mundo. Até hoje, imagens, pensamentos, sensações, o pecado marca. Não tem vantagem nenhuma você conhecer as coisas profundas de Satanás, como se isso levasse você mais próximo de Deus. Ao contrário, eu admiro, tenho uma santa inveja daqueles irmãos que cresceram. Não é que eles são perfeitos, né? Tem outras formas de pecado, mas que eles cresceram na igreja e não se envolveram com a depravação e a cegueira que existe no mundo lá fora. E são crentes, né? A gente pergunta, quando é que você se converteu? Eu não sei, eu acho que desde que eu me conheço de gente que eu sou crente. Se você perguntar o dia e a hora em que eu me converti, eu sei. Mas a minha mulher, por exemplo, que é a mulher mais crente que eu conheço nesse mundo, né? A começar do fato que ela me suporta há 30 e poucos anos, ela não sabe o dia da conversão dela. Filha de missionários, cresceu na igreja, no campo missionário, é crente desde que se entende de gente. E é uma crente fiel, fervorosa. O que vai valer mesmo, você, por exemplo, você não lembra o dia que você nasceu, lembra? Quem de vocês lá sabe aqui, lembra do dia que você nasceu, no dia que você saiu do ventre de mamãe? Lembra não? Mas você está vivo, não está? Então pode ser que você não lembre a data da sua conversão, mas se você está vivo espiritualmente, é prova de que você nasceu, né? É prova de que você nasceu. Então, conhecer as profundezas de Satanás é um truque do diabo. Para levar o crente. Tinha um crente, olha, tinha um monge chamado Rasputin, da igreja ortodoxa, eu não sei se era russa ou grega, que ele era conselheiro do rei. Ele era conselheiro do rei da Rússia. E ele ficou conhecido porque ele dizia que a quem muito se perdoa, muito se ama, que foi uma palavra que Jesus Cristo disse. E aí ele ensinava que para você experimentar, para que você tenha experiências do perdão de Deus, você tem que pecar profundamente, que quanto mais fundo você for no pecado, maior será a experiência do perdão. Isso ele ensinava, né, aos crentes a pecar com requintes de maldade, porque aí quando ele pedisse perdão a Deus, o perdão para ele seria muito maior do que para aquele que pecou só um pouquinho. É a doutrina de Rasputin, é a doutrina de Jezabel, é a doutrina de Balaão, é a doutrina dos nicolaítas, é a doutrina dos libertinos, é a doutrina que continua hoje na igreja, que transforma a graça de Deus em libertinagem. Enquanto que a graça foi dada para nos livrar não somente da culpa do pecado, mas também do domínio do pecado sobre nós e da força e do poder dele sobre nós. A promessa de Jesus para esse pessoal que ficou firme, final do verso 24, outra carga não jogarei sobre vocês, porque era uma carga você viver numa igreja onde você vê a turma se depravando, a turma indo errado, e você lá parece que está sozinho, né? Lutando, é uma carga, mas Jesus diz, eu não te porei outra carga além dessa, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Eu não posso dar outra palavra diferente para quem às vezes chega para mim e pergunta, minha igreja começou a seguir uma doutrina estranha, minha igreja começou a seguir um ensinamento de um falso profeta lá, eu estou lá, estou vendo aquilo, o que é que eu faço? Eu digo, não se deixe corromper, fique enquanto você pode aguentar. Que você nota que Jesus aqui não está mandando ele mudar de igreja, ele sai de Tiatira e vai para Filadélfia, ele não está dizendo. Ele está dizendo, guarda o que você recebeu, não perca. Eu costumo dizer isso, você deve ficar, enquanto você puder falar, enquanto você puder ter alguma influência, enquanto você puder dar alguma ajuda, enquanto ainda tiver espaço para você dizer, eu não concordo com isso, isso aqui está errado, vá ficando até o dia que botarem vocês para fora. Na Reforma Protestante, Lutero não queria sair da Igreja Católica. Quando ele pregou as 95 teses, ele queria reformar a Igreja Católica de dentro para fora. Só que o Papa excomungou Lutero, botou ele para fora. Ele queimou a bula da excomunhão na fogueira, né? Lutero, é verdade. E foi quando ele saiu. Mas a intenção dele era ficar e tentar reformar a Igreja Católica de dentro para fora. Então, enquanto você puder ficar,
e exercer alguma influência, faça isso. Agora, quando finalmente sentir que a igreja já se corrompeu, que não há mais o que fazer, não há espaço, que a sua ida à igreja está lhe fazendo muito mais mal, você não está aprendendo nada, só heresia e bobagem, talvez seja a hora de você pensar em se mudar para a igreja de Filadélfia. Não é? A igreja de Filadélfia, que tem seus problemas também, mas pelo menos era uma igreja fiel, era uma igreja que não tolerava esse tipo de gente e queria viver nos caminhos de Deus, que é uma igreja que é muito recomendada aqui. Ao vencedor, 26, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A recompensa que é prometida aqui é bem adequada à situação da igreja. Por quê? Porque o que é que estava acontecendo? A igreja estava se misturando com as nações, ou com a doutrina das nações, é o nome que aparece aqui na Bíblia, se referindo aos ímpios, aos pagãos. A igreja estava se misturando com eles. Mas o que vencesse receberia autoridade sobre essas nações e junto com Cristo exerceria o juízo contra elas, que era o que devia ser feito. E não mistura, mas o juízo. E ainda receberia a estrela da manhã, que é uma designação para o Senhor Jesus Cristo. O próprio livro de Apocalipse o chama da brilhante estrela da manhã. Ele então seria a recompensa. Terminando, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fechando o que eu disse ontem e hoje. As 7 igrejas representam a igreja, a noiva de Cristo aqui nesse mundo, de Pentecostes até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse mundo, ela é assediada por várias provações e tentações. Ela é perseguida, ela corre o risco de esfriar no seu amor a Jesus Cristo e ela também corre o risco e é tentada a se misturar com o mundo. Ela se torna mundana, fria e desiste por conta das perseguições. Isso é possível de acontecer na sua igreja, pode ser que esteja acontecendo na sua igreja hoje, alguma dessas coisas, pode ser que esteja acontecendo com sua vida. O Espírito Santo fala estas coisas à igreja, você nota que em cada uma delas, Cristo chama, Cristo convida ao arrependimento, Ele se oferece para entrar e ceiar, Ele dá tempo de oportunidade para que as pessoas se arrependam, porque Ele não desiste da sua igreja, e Ele quer que nós nos arrependamos, que nós o amemos, e que nós vivamos para Ele cheios de fervor, com fidelidade, em santidade aqui nesse mundo. Eu termino perguntando, como é que está você? Como é que está você nessa manhã? Em que situação você se encontra aqui? Se eu fosse perguntar a você, coloque o seu nome embaixo, no hall de membros de uma das 7 igrejas. Onde é que você colocaria seu nome aqui? Faça esse exame na sua vida e diga, Senhor, eu quero pertencer à igreja dos meus sonhos, à igreja ideal, à igreja santa, que tem tudo de bom que essas igrejas têm aqui, nada de errado. É claro que você não vai encontrar, mas diz, Senhor, eu quero contribuir para que seja assim. Eu quero contribuir para que seja assim. Quero viver para a tua glória e para o louvor do teu nome. Amém? Deus abençoe os irmãos e que Ele tenha misericórdia de nós, a sua noiva, enquanto estamos aqui nesse mundo. Amém.